Bom, pessoal, sim, primeiramente, boa tarde, né? Todos estão aqui da FTeam P&D, né? P&D desses 2 meses que a gente ficou trabalhando foi para resolver o problema levantado, né? Um problema que pouca gente sabe que existe, mas era exatamente por causa das demandas que temos, né? E as pessoas que entram, elas apresentam uma certa dificuldade com relação a gerenciamento de estado. Mas mesmo assim, nós temos a ciência que o gerenciamento de dados ele é simples. E em algum momento, no início, né? Em algum momento ele piora, né, a situação dele. Então eu vou apresentar o caminho tortuoso por onde eu tive que passar e no final a solução para esse problema, né? A solução que não é testada, né? A solução, tudo nós vamos falar aqui, tipo, a solução teórica, né? Então é o seguinte, o gerenciamento de estado, para primeiramente mostrar o que é estado, literalmente é uma variável mutável, porque ela vai precisar mutar, que representa alguma coisa que vai aparecer na tela. Isso é estado. Por isso que quando nós temos o stateless da vida, um stateless ele não tem problema nenhum em mostrar que um stateless só você vê, ele é considerado stateless porque ele não permite, que nós tenhamos uma variável que represente um estado, ou seja, uma variável que ela seja mutável. Tudo que dentro de um stateless tem que ser imutável, ou seja, ele não tem estado, não tem uma variável imutável para representar esse estado. Então o estado por si só ele é mutável, né? O gerenciamento de estado é literalmente a forma que a gente vai guardar esse dado e propagar esse estado através de uma reatividade. A distribuição de estado é a forma que a gente vai levar esse estado para os widgets, né? Ou para quem quiser ler esse camarada, né? Essa distribuição de estado pode ser por meio do provider, modular ou qualquer outro sistema de gestão de dependência. O problema que nós resolvemos com isso, ela é basicamente pode ser representado dessa forma aqui, ó. Digamos que nessa aplicação que eu estou aqui agora, nós tenhamos aqui uma mesa. E essa mesa aqui, isso pensando num restaurante, né? E aí, para essa mesa ser atendida, só para você ver como tudo é parecido, nós precisamos de um front-end e um back-end. Né? E essa mesa aqui seria para as pessoas que vão comer em um restaurante, seria como se fosse o front-end dela, né? E tem todo o back-end, que é onde as coisas acontecem, onde as coisas elas são transformadas, né? Então aqui esse front-end, esse back-end, no caso, ele poderia ser chamado de cozinha, né? Que é onde a parada acontece. E aí a gente tem a cozinha que vai transformar as paradas aqui todas. E aí a gente tem as coisas na cozinha que elas são mutáveis, né? Que elas são transformáveis. Então dentro da cozinha nós temos esse objeto mutável que representaria nosso estado. E aqui eu vou chamar de insumos, tá? Só para a gente poder compreender melhorzinho aqui, mas os insumos literalmente são o que vai ser transformado num prato, né? Na comida ali que vai ser mandada, né? Exatamente. Para que a mesa envie algo para a cozinha, nós precisamos enviar algum evento, né? Alguma coisa que diga o que tem que fazer. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar nessa parte aqui de comanda, que é literalmente o que nós enviamos para a cozinha. Então, a mesa ela envia a comanda e a cozinha recebe a comanda. Para que a cozinha ela envie o resultado final dessa situação toda. Oi, que houve aqui? Ah, tá. Dessa situação toda aqui, que é literalmente o prato, né? Que foi pedido. Então,
manda o prato aqui manda o prato aqui dessa forma e o prato manda para a cozinha aqui. Esse é o caminho natural de uma cozinha. Então, nós temos essa noção de transformação de dados bem visível no físico, né? Mas se a gente fosse programar alguma coisa, nós geralmente faríamos uma coisa interessante. A nossa cozinha, que é o nosso back-end, ele já teria o conhecimento literalmente sobre a comanda e o prato. Então a mesa ela se comunica com a cozinha e a cozinha envia de volta para a mesa o prato, mais a comunicação de um para um. Isso aqui é o que acontece no nosso mundo atual. Então, se a gente pega a mesa, ela é um front-end, ela seria literalmente a nossa página. E a cozinha, sendo o nosso back-end, é literalmente o cara que vai fazer essa transformação, como, por exemplo, o que recebe o evento, que pode ser um método, e o estado. Geralmente, essa cozinha pode ser considerado um block, um change notify, um triple, tudo mais, né? Isso na programação, no Flutter, nós fazemos exatamente dessa forma aqui. E para parar para pensar, pensando na maneira anterior, essa forma está até mais simples de trabalhar. Essa forma ela é literalmente bem mais simples de trabalhar do que a outra que estava aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a outra aqui. Pronto. Apesar que essa aqui é mais coesa, né? Só que eu tenho que separar duas coisinhas aqui para funcionar. O grande problema é o seguinte. Se eu tenho uma segunda mesa, uma segunda mesa, né, ou melhor, se a minha cozinha agora eu começar a ter outras cozinhas, uma cozinha chinesa, essa cozinha chinesa, ela não vai conseguir pegar nada que está aqui dentro. No mundo atual da programação, nós que a gente está trabalhando, essa cozinha literalmente vai ser transformada em outra coisa. Tipo, cozinha chinesa. Ela vai ser literalmente uma outra cozinha. Esse é o mundo ideal e nós conseguimos fazer isso no Flutter. Então, literalmente, teríamos dois backends, né? Ou seria dois blocos por uma situação aqui. Essa forma de gerenciamento de estado, ela é simples, mas no momento em que a gente acrescenta uma outra cozinha, já que a gente vai precisar de ter a comanda e os pratos separados para ela aqui, a gente vai ter um problema com a interseção. A mesa vai ter que saber, vai ter que enviar e receber de outra cozinha se essa mesa aqui ela decidir pedir a comida normal do restaurante e uma comida chinesa. Daí, se o restaurante acrescentar uma coisa de sobremesa, eu vou ter uma outra cozinha. Vocês estão notando o quanto que isso beira a irracionalidade? Então, eu vou ter aqui de sobremesa. Mas esse aqui eu botei só pra saber se vocês estavam ligados mesmo. Ah, puta que pariu, mano. Caralho. Meu forte nunca foi geografia, gente, só pra vocês saberem, tá? Então a mesa ela vai se conectar, a mesa vai se conectar à segunda cozinha e esse outro camarada, e a cozinha vai enviar para a mesa. Então, olha só, isso aqui não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Já pensou um restaurante, o quanto pensando em escalar, mas para cada prato novo, eu vou precisar de uma cozinha nova, tá ligado? E quando a gente olha isso visualmente, nós notamos, o cara que tá fazendo esse restaurante aqui, ele é doido. Mas aqui vem um plot twist. Exatamente. Aqui que vem um pulo do gato. Essa aqui é a maneira que nós programamos hoje gerenciando estado. Cada cozinha representa um bloco, um trip e tudo mais. E o grande problema em gerenciar estado, isso aqui que cheguei na conclusão, é que a dificuldade de gerenciar o estado é justamente porque nós temos a possibilidade de criar quantas cozinhas a gente quiser,
Mas na hora da gente, a gente for interceptar essas cozinhas e ter que mergear todos os dados, escutar uma reatividade ali, outra reatividade ali, nós vamos ter, a mesa, ela vai ter uma certa dificuldade, não uma impossibilidade. Dá para você fazer. A mesa, para ela concatenar, ela vai escutar os três, e aí, à medida que as coisas vão acontecendo, ela vai gerando o estado para entregar os pratos ali para o usuário. Entendeu? A grande dificuldade do gerenciamento de estado hoje das pessoas está em essa bizarrice que é comum. Por causa dessa bizarrice, nós temos uma dificuldade enorme de concatenar esses dados aqui na mesa. Isso um desenvolvedor que ele tem mais consciência, ele tem mais conhecimento, até ele tem dificuldade. Porque olha o fluxo de dado que nós temos aqui. Nós temos muita dificuldade com a distribuição dos pratos aqui. Porque as mesas vão enviar todos os pratos para cá, e se tiver uma segunda mesa, essa segunda mesa vai ter que fazer o mesmo princípio, vai ter que escutar todas as outras 3 mesas e fazer o bem bolado. Pois então, isso aí é mais... Isso que você está falando é outra coisa que eu vou falar agora. Mas calma lá. Aí a solução que do 1 para 1, que é o que nós colocamos, que você mesmo colocou agora, é a mesa, é 3 mesas. O usuário, ele vai ter que sair da mesa que ele estava ali para ir para a mesa onde tem a cozinha da sobremesa, e assim por diante em cada um dos lugares. E assim eu facilito a ideia do desenvolvimento, né, de 1 para 1, porque fica 1 para 1 normalmente. Só que olha a bizarrice que você vai fazer os usuários colocar. Veja que no mundo real... Sim, exatamente. E aqui, ó, aqui é muito inviável para que você resolver um problema que você criou no começo com uma facilidade aqui de ter uma cozinha, fazer o usuário sair de vários front-end, de várias mesas, para que você possa ter a facilidade de ter 1 para 1 aqui. Aí você cai nessa ideia aqui, só que de repente, se tiver um outro estado, uma outra cozinha que vai servir os comes e bebes e é padrão que todas tenham, aí você vai criar um terceiro bloco aqui e vai ter que continuar fazendo a interseção. O que eu estou querendo provar aqui nesse primeiro momento é que isso aqui não resolve o problema, né? Isso aqui tudo isso que eu estou mostrando é a loucura que nós trabalhamos hoje com o gerenciamento de estado no Flutter. E aí nós temos o seguinte ponto. Para que as coisas elas sejam mais coesas e a pessoa só fique numa mesa, o que normalmente é proposto a se fazer, né? Geralmente a gente vai existe um objeto no meio termo aqui dele, que é o facade. Por exemplo, pode ser um facade, uma fachada, ou o próprio widget dentro dele, mas vai ter que ter alguma parte em que esse objeto ele vai fazer a intermediação de todos, né, de todas as mesas aqui, e vai passar para a mesa um cara só. Esse é o dado aqui que eu estava, nas conversas que a gente estava falando no passado, de que sempre vai ser necessário ter um cara que vai escutar tudo e vai mergear tudo para entregar um cara só para o teu front-end, né? Que pode ser o facade, o block, por exemplo, tem um block listening que você vai fazer a situação, e aquilo é considerado normal aqui. Mas tem uma coisa. Fazer essa fachada para conectar esses estados é o que torna, na minha opinião, a verdadeira dificuldade dos estados. É uma solução que é muito utilizada hoje por muitas pessoas, empresas grandes e tudo mais, mas é exatamente o que torna a grande dificuldade da pessoa ela entender gerenciamento de estado. É na hora que ela tem vários lugares aqui, vários blocos, vários stories, e eles têm que se conversar entre si para produzir uma informação para um front-end. Essa foi a primeira etapa da resolução do problema. Então pronto, achei o problema.
A dificuldade nunca é gerenciamento de estado, tipo, em fazer um controlezinho simples de eu criar, de eu chegar aqui e fazer isso aqui. Classe, controller, extend, change notify. A minha variável que vai representar o meu estado, né, um count, e ela vai ser 0. E o que eu vou chamar aqui, ó, de um conceito novo que talvez um pouco de vocês conheçam, de redutor de estado, que é basicamente a execução de uma regra de negócio para alterar esse estado. E aí a notificação da reatividade para se transportar. Por causa dessa facilidade aqui que nós colocamos, por que eu falo facilidade? Porque a maneira que é colocada, foi primeiro desenhada, né, o design de gerenciamento de estado ele é diferente. Ele basicamente diz, no primeiro momento, né, na teoria do fluxo, que essa parte que tem estado aqui, ela não faz parte de onde vai fazer a redução dele, de onde vai executar a regra de negócio. E geralmente no Flutter aqui, nós temos num objeto uma quebra do single responsibility e a gente não sabe. Isso pode ser inclusive no block também. No mesmo aparato, no mesmo modelo ali, nós temos uma quebra de duas responsabilidades. Nós gerenciamos o estado aqui, armazenamos e distribuímos por reatividade, e reduzimos o estado, executamos a regra de negócio. São dois motivos para esse cara mudar. Isso também serve para o block. E para o triple também. Isso significa que a forma que a gente colocou e que a gente até pensou no passado e falou assim, mano, tudo bem, single responsibility aqui a gente sabe que a gente está quebrando, mas a gente vai manter. Talvez essa maneira aqui, essa facilidade seja o grande vilão de nós chegarmos a precisar de um facade aqui. Daí vamos para a primeira parte da solução. Tirar o estado da regra de negócio. Literalmente, as variáveis que representam o estado, elas saem da regra de negócio totalmente. Elas saem da regra de negócio. Isso significa que esse facade aqui, ele não é esse facade aqui que vai ser conectado, ele não vai ser ele não vai ser o intermediador, mas sim um cara que a mesa vai precisar, ou seja, o prato. Ou posso chamar aqui de bandeja de pratos. O garçom é mais digamos, a reatividade que vai levar para a mesa, tá ligado? Mas aqui a bandeja seria a bandeja onde tem todos os alimentos aqui dele. Ou seja, exatamente, esse aqui seria o próprio estado. Então, as cozinhas, elas mudariam o estado dessa bandeja. Todas as três cozinhas. E aqui a gente tem o que nós começamos a chamar de estado único. Porque a mesa, ela não se importa com os redutores. Ela dispara um valor, ela faz um disparo de uma comanda, né? E essa comanda, ela manda para as três cozinhas. As três cozinhas, elas têm a obrigação de filtrar se aquilo é uma coisa, tipo, for uma feijoada. A cozinha chinesa, ela vai receber a feijoada e ela vai ignorar, porque não é uma coisa dela. A cozinha aqui em cima vai receber e vai produzir e vai mudar esse carinha aqui do lado. Ele vai mudar essa bandeja. E esse aqui que a gente está ensinando aqui, esse aqui é o Redux. Então o Redux, para ele chegar nessa parte aqui, ele tenta produzir isso de uma seguinte forma. Primeiro, o meu estado ele é simplesmente ele fica num lugar. Ou seja, eu tenho apenas uma story aqui. Dentro dessa story eu tenho o meu estado inicial, que no caso seria aqui bandeja pratos, né? Seria o meu estado inicial. E aqui eu teria os meus reducers aqui, que seriam os meus redutores. Beleza? Esses redutores, eles seriam um pouco como seria o block. Mas aqui eu vou representar como sendo funções puras, em que seria aqui a cozinha normal,
E essa cozinha aqui, ela receberia o evento e o estado, né? Que é os pratos lá. E aqui ele testaria se o evento que ele está recebendo aqui é, é o da é o da feijoada, né? E aí ele reduziria, ele faria as transformações necessárias, né, para adicionar, né, a feijoada nesse estado aqui. Tá ligado? E aí ele retornava. Essa aqui é a ideia conhecida como Redux. E como é que a mesa ela dispara? Ela dispara para todo mundo o mesmo evento. Com um dispatcher aqui. E aí ela fala aqui, ó. E os Reduces escutam e fazem a mudança de estado que quiserem. Essa é a solução inicial do gerenciamento de estado Redux. Eu separo o que eu tenho de estado e eu tenho aqui as minhas reduções, as minhas execuções de regra de negócio separadas. Mas para isso eu vou precisar de ter um estado único para a aplicação inteira. Ora, isso não é um problema, literalmente. No primeiro momento foi até que eu estava defendendo, né, no outro parto aqui, numa parte. Mas aí a gente chega em algumas dificuldades técnicas no Flutter. Duas dificuldades que impossibilitam essa prática aqui no Flutter. Primeira delas, para mim ter um estado único, eu não vou entrar no mérito de organização, tá? Porque existem vários aplicativos que trabalham normalmente com estado único e não tem problema nenhum de organização. Mas lembrando que no JavaScript nós temos... vou botar aqui, eu vou criar na mão aqui uma store. Lembrando que no JavaScript eles não criam classes, e isso aqui que vai ser o problema. Na classe que se a gente for modelar um estado único, eu teria que nesse estado aqui eu ter outras classes. Por exemplo, aqui eu vou ter uma classe de relacionada aqui a session, né? É assim, né? Session, né? Normal, né? Eu teria uma classe de sessão onde eu teria aqui o access token, por exemplo, e o refresh token, por exemplo. E aí eu teria que iniciar esse camarada aqui. Vai vendo. É com S só? Sessão, porra. Session. Assim, pronto. Pronto, foi. É que eu também não sei muito de história, gente. Session aqui, beleza. Esse camarada aqui, ele vai precisar... todo o estado, ele precisa ser imutável por padrão, e a imutabilidade dele vai ser por quê? Copy with. Vai ter que ser tirado sempre o estado do zero de novo. Copy with. E aí, para os componentes, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer agora o controle dos componentes. Aí eu teria que criar uma classe componentes. E dentro dos componentes eu criaria as classes realmente que representariam os componentes. Por exemplo, o home state. E aqui eu teria as coisas relacionadas ao home state, que é o que a gente já faz separadamente, né? Então aqui eu teria aqui o home. E esse camarada aqui dessa forma. Então, literalmente é dessa forma que nós teríamos uma ideia de estado único, né? Pensando em classes, né? Lembrando que no JavaScript é tudo grande, eles fazem a modelagem usando objetos assim, objetos dessa forma aqui. Né? Então, meio que para eles é um pouco mais tranquilo de fazer a modelagem. A gente tem dois problemas com essa abordagem aqui. Primeiro problema, eu não diria que é um problema já que a gente vai separar os estados para outros pontos, mas um problema é que na hora que a gente for iniciar esse camarada, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Para que a gente consiga fazer um filtro, um distinct desse cara, através de um equatable da vida, por exemplo, na hora que eu for distribuir com um provider, por exemplo, ele tem um provider, ele tem um cara chamado select. Né? Só para representar aqui, vou botar aqui uma função como se fosse o widget. Esse seria aqui como se fosse o build, né? Esse camarada aqui, ele receberia o context. Eita, agora eu tô um pouco tá vivo. O context aqui,
ele teria que o carinha que, por exemplo, do provider seria o select, ele receberia o cara único aqui, né, o App Store, e eu poderia fazer o filtro desse camarada aqui, tipo, eu quero só nesse camarada, eu quero só que rebuild esse camarada se o component se alterar o home ou alterar o session. Então aqui o estado único ele resolve aquela parte de interseção, né, do estado aqui, né? Por exemplo, eu não preciso me preocupar tanto com a interseção, visto que a interseção ela é feita dessa forma e simples, né? Então eu quero mudar aqui quando mudar a seção ou home. Então, olha, aqui eu resolvo o problema, mas para me resolver esse problema, eu crio outros dois problemas. Primeiro, para que isso aqui aconteça, cada um das minhas classes aqui teria que ter um copyWith e um equatable. E aí você deve estar pensando, porra, mas deve ser simples se eu usasse um Freezed da vida, né? Que o Freezed, ele cria tudo isso para mim. Eu nem vou escrever aqui. Eu só quero que vocês imaginem e digam para mim o que vocês acham. Se vocês tiverem que alterar esse home aqui, ele é imutável. Como que você faria? Quantos copyWith você precisaria fazer para fazer uma mudança no estado? Vamos criar o copyWith aqui, ó, só para deixar tudo só para deixar tudo bem malucão. Também. Mas se eu quiser alterar para criar um estado novo, eu literalmente vou precisar fazer isso aqui. Eu vou alterar home, né? New state. E eu preciso que ele seja imutável, né? Para ele poder funcionar, porque o equatable só funciona com objetos imutáveis. E aí eu tenho que pegar aqui o estado, né? Que é o App Store, ponto state, ponto, no caso, aí eu tenho o App Store. No App Store eu vou ter os componentes, né? Components, e aí eu começo, né? A fazer a alteração do estado dele, ó. CopyWith, copyWith. Enfim, eu acho que vocês já entenderam, né? Eu vou demorar muito tempo para fazer uma concatenação enorme de copyWiths aqui. Vocês conseguem visualizar que é isso que aconteceria nesse caso? Ou não ficou claro ainda? Que para alterar o estado... É isso que vai acontecer. Então, e muito demorado para fazer. Além de que... Então, não, mas o estado enorme não precisa se dizer que é mal construído, tá ligado? Às vezes o estado ele é grande mesmo. O maior problema disso aqui é o Flutter que não está preparado para isso, porque todas as outras linguagens, Kotlin, C Sharp, o próprio JavaScript, ele faz uma serialização de próprios, o que torna a igualdade dos dados melhor. Então, para mim fazer esse camarada aqui embaixo, eu preciso de ter o equatable da vida para mim poder fazer a igualdade de objetos. E aí, como vou ter apenas uma reatividade, eu vou acabar tendo rebuild desnecessário se eu não tiver uma demarcação, um distinct dos objetos que eu quero que tenha para que esse select aqui, ele não, quando ele receber a reatividade, ele não rebuild o widget, visto que ele está se espelhando nesse dado aqui, né? Nesses dois caras aqui. Pode falar. Poderia, mas é a mesma coisa. Até para você fazer o equality aqui, ó, em vez de usar o packer, você teria que fazer isso aqui em todas as classes. E para isso funcionar, eu acho que aqui não vai ativar.
Mas se você for fazer no de vocês, não sei para quem for fazer, você deve ver que isso aqui vai reclamar. Ele vai dizer que ele não vai deixar você fazer se não tiver. Se a tua classe ela não for imutável, ou seja, que todos os teus parâmetros for final. É. Não, isso é bom. Isso é bom, mas é que tem um problema. Para você fazer a internalização dos caras toda ali, você precisa fazer encadear os copy with. E isso é um problema. Para que você possa ter, porque como o estado ele é único, você vai receber se você tiver 500 páginas e uma página alterar, as 500 páginas vão receber a reatividade dessa alteração. Você vai ter que precisar de ter algum parâmetro de filtro para que só seja revidado a página específica que esteja assinada e com os objetos endereçada. E para isso precisa que tenha a igualdade dos objetos. E eles precisam ser imutáveis. Só que como eu já falei para vocês aqui anteriormente, essa mudança, o estado único, ele coloca muita dificuldade porque vai ter que ter um copy with, mesmo com o Freezed. Mesmo com o Freezed que já entrega um equatable e um copy with, você vai ter dificuldade, muita dificuldade por causa essas convergências de copy with, vai ficar muito difícil. E tende a ficar pior a cada vez que você for adicionando mais estados. Entendeu? Então, a partir desse momento, por conta desses assuntos, desses pontos aqui, eu comecei a não considerar mais o estado único sendo uma solução para esse problema que a gente está tendo ali. Apesar de que ele resolve o problema de eu trabalhar com vários... de eu ter várias partezinhas do estado, eu poder pegá-los e fazer uma concatenação mais fácil, sem eu precisar ficar juntando string ou escutando uma história no triple e passando para outras coisas e tudo mais, que isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. É avançado. É avançado pra caramba, gente. Não tem como cobrar disso de muitas pessoas. E dessa forma aqui, qualquer uma pessoa entende e qualquer uma pessoa consegue fazer. Então o estado único ele resolve esse problema, mas a modificação eu não vou colocar a organização, mas como vocês vão colocar, eu vou colocar aqui no Balai. Mas por conta da organização de estado também, a gente acaba vendo que essa solução de estado único, ela não resolve o nosso problema. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Foi exatamente nessa parte do estudo, quando a minha cabeça se saiu do estado único, vocês devem lembrar que toda reunião eu falava estado único, estado único, estado único, estado único, né? E quando eu cheguei nessas barreiras, eu comecei a pensar que talvez isso não fosse pro Flutter. Eu comecei a dar razão do bloco ter sido criado da maneira que ele foi e das dificuldades que impõem para ele convergir os estados de outros blocos. Comecei a pensar assim, dessa forma. Apesar de que no React Native já é mais tranquilo e no Angular é mais tranquilo, aqui no Flutter a gente não pode gerenciar as coisas direitinho. E foi nesse momento que eu pensei que talvez o Flutter não fosse tão noob friendly como eu achei que fosse. Que ele realmente teria que ter um conhecimento mais avançado para fazer as coisas. E aí eu comecei, pela primeira vez em 5 anos de estudo, eu comecei a procurar outros cross-platform, pensando nessa situação. Foi aí que eu fiquei assim, barbacado. Pode falar. Não, é da linguagem a limitação. Porque as outras linguagens, ela internamente, se você quiser serializar ela, você serializa. E aí, você não precisaria se preocupar tanto com o equatable e tudo mais. Em outras linguagens, até como o Kotlin, por exemplo, você tem um cara chamado Data Class, que ele traz um monte de coisa pra gente, inclusive copy with e outras coisas. E no Dart, agora que tá que tá tendo a parada do retorno múltiplo, porque no React Native, além de eu fazer alguma coisa semelhante a isso com o Context API deles, eu vou receber esses dois estados assim, e a gente vai ter isso agora, mas eu vou receber esses dois estados assim, home, session. E aí eu começo a trabalhar com esse cara aqui dessa forma. Então só a divisão do estado que vai chegar ainda no Dart já mostra o quanto que essa linguagem ela tá um pouco atrasada para algumas coisas. Tá ligado? Mas aí
O que eu vou falar na issue pra eles? Que a linguagem é uma merda? Que a linguagem dele, que a linguagem é uma merda, que a linguagem não dá? Que a lin- E aí o que acontece? É que eu tô falando que a linguagem em si, ela tá um pouco atrasada pelas coisas que nós temos hoje, no dia a dia. Essas coisas que eu tô falando, elas já vão vir. E elas já estão sendo colocadas na 3.0. Inclusive o Destructuring Pattern, que é essa parte que eu estou fazendo aqui. Ó. O padrão de desestruturação. É, muito tempo. Em qualquer outra linguagem. Beleza. Só isso aqui para auxiliar essa sintaxe de filtragem, de distribuição do estado. Né? Mas aí vem a luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel foi quando eu estava estudando quando eu estava estudando lá o React Native, me deparei com um cara chamado Recoil. Esse Recoil, ele é uma resposta ao Redux, que é considerado difícil para eles ali, né? E ele tem o seguinte tarefa. Isso aqui vai dar um estralo na cabeça de vocês também quando eu falar. Eles pensaram o seguinte: em vez de a gente ter uma story que ela tem uma reatividade, vamos transformar cada propriedade numa reatividade. E aqui ele chama de atom. Cada propriedade do estado, ela de fato vai ser uma reatividade. Qual é o estralo que vem na cabeça de vocês? Exatamente, MobX. Aí foi. Cala a boca, Orlando, escuta. Eu tô fazendo a linha do tempo, pô. O cara toda hora fica coisando. Eu tô fazendo a porra da linha do tempo, velho. Pra poder chegar onde eu cheguei. Aí foi beleza. Para resolver esses problemas ali, eu comecei a entender que. Peraí, deixa eu pegar a capa. E aí, ó, beleza. Agora. É que eu tô ligando o ar aqui, tá com porra. E aí é o seguinte. Agora. Voltamos pro MobX para entender que ele dá a seguinte parada, né? Para nós. Ele tem a possibilidade de a gente trabalhar separadamente, né, com cada uma das propriedades. E cada uma propriedade ela ser reativa e a gente poder escutar elas no nosso widget. Se tiver tipo do grupo A, né, do story A, do story B, a gente pode simplesmente pegar a story A ponto que a gente quer escutar e story B ponto que a gente quer escutar, que aí a gente vai escutar as reatividades, correto? Só que tem um grande problema no MobX nesse caso aqui. Aqui, ó. Veja se vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui. Não, isso aí não é só pode, isso é um limite arquitetural do próprio. Ele está fazendo duas coisas também. Exatamente. E ele é totalmente programado para ser assim. E o recoil, ele também é uma resposta, como está no documento lá em cima, ele é uma resposta ao MobX. Então ele literalmente tem esse cara separado, inclusive até de classe. E aí, quando a gente pensa numa reatividade que ela é separada até mesmo de classe, qual o outro estralo que vem na cabeça da gente? Falando sério. Fala... Não, qual o estralo que vem quando você pensa assim? É uma propriedade que ela por si só já é reativa. O que que... Exata, Value Notify. É o que vem na cabeça. Exatamente. Então essa estrutura do Atom aqui, ele é literalmente o Value Notify. Literalmente o Value Notify. E aí, a gente consegue fazer. Agora que a gente vem para a parte do código, para o primeiro passo da solução, utilizando o próprio Value Notify mesmo. Mas pode falar aí, Ariman, o que você quer falar aí. Não tem, não. Tudo está. O Atom é que ele criou. Exatamente isso. O que ele entende de Atom é uma propriedade. É um átomo, é uma propriedade que ela é reativa.
Cada propriedade observável ela é um átomo. Inclusive o value notify ele é um átomo também, se você for levar pela letra. É só conceito, não é o nome. Isso. Ó, é, então a gente vai criar aqui um. Então é o próprio MobX. É. Então a gente tem aqui o counter e aí a gente vai usar o seguinte, o value notify. Pronto. Temos aqui um átomo fora de qualquer outra classe e por aí vai. Ele gerencia a sua própria reatividade. Para tornar as coisas mais legais de leitura, eu coloquei um rxroot aqui e vamos trabalhar com esse cara aqui com rxnotify, já se preparando para o 3.0, né? Mas aqui já dá para a gente utilizar. Se a gente trabalhar com scaffold aqui, body center child text, e eu colocar aqui embaixo, eu tenho aqui o acessar o resultado dele, ó, o resultado dele, counter.value, show de bola. E para mim alterar ele, né, eu altero por ele mesmo, né? Mas para mim escutar, distribuir ele, a solução que eu produzi é tentar vir inverted wish através desse cara, fazer um sincronismo através dos Rx Notify. Então eu posso utilizar, por exemplo, se eu quero escutar aqui o value, eu posso colocar aqui um context.select e aí eu passar aqui para dentro todos o Rx Notify que vão trabalhar aqui dentro para ele linkar esse stateless, o gerenciamento desse estado, através da mudança desse camarada aqui. Com isso, eu tenho essa modificação dessa forma. E a alteração dela é a parte que é mais comum que você já deve imaginar, que é literalmente fazer um button aqui e aqui dentro eu executar a regra de negócio dentro dele aqui. Show. Isso aqui por si só, ele já traz uma solução para nós, né? Ele já traz uma soluçãozinha para nós aqui. Eu vou só iniciar aqui para a gente ver, apesar de que é uma coisa bem trivial. Até botei, tem dois exemplos e tem um exemplo do Shopcard que eu vou mostrar para vocês com a solução final. Mas só para a gente ver como é que tá esse camarada, a gente tem essa ideia também, né? Então, o estado atômico, ele literalmente tem uma ideia da gente poder produzir propriedades como a gente já fazia como o MobX, mas em vez de a gente produzir uma story em que ela por si só já faz a redução do estado, a gente produz sempre os estados atômicos aqui. E obviamente aqui ele já vai funcionar, né? Agora a gente só tem um ponto para resolver. Como que a gente vai fazer uma interseção com uma regra de negócio de fora, uma mudança de fora das coisas, né? Ou seja, eu tenho essa camada aqui, que pode estar dentro de uma story ou não, isso por uma questão de organização você pode colocar dentro de uma classe chamada story, mesmo que ela não seja reativa, porque a reatividade vai ser a propriedade, né, e não a story em si. Como é que a gente vai desacoplar a action do gerenciamento de estado? E aí, de novo, para salvar a nossa vida, vem o recoil. O recoil, ele fala da seguinte forma: tudo é átomo, tudo é um átomo. Isso significa que até mesmo a ideia de converter de você enviar eventos, ela também é uma propriedade atômica. Ela também é um estado atômico. Isso significa que, se isso aqui fosse uma regra de negócio relevante e eu quisesse colocar em outro lugar, como por exemplo um controller, esse controle, ele literalmente só precisaria escutar as coisas do estado, né? Eu não vou passar por gestão de dependência, que ele já está aqui.
Mas o que ele tem que escutar é um outro cara atômico que vai representar um input, que vai representar uma ação. E até pode ser literalmente qualquer React Notify. Mas eu criei um objeto próprio aqui, que é o Action, que ele literalmente vai ser um React Notify, mas que vai enviar qualquer coisa, tá ligado? Para representar uma... É como se você estivesse atribuindo um valor quando você executa esse camarada. Então, literalmente, eu posso vir aqui e executar ele. E aí ele tem a sua própria reatividade. Entendeu? Aí, como que faria para escutar nesse camarada? Eu literalmente teria, como no OBX eu tenho um RX Observer, né? E lá eu tenho um Reaction, né? Da vida. Eu posso escutar literalmente o increment. Ponto action aqui da vida, ou sem nada desse jeito. E aí, ele vai gerar um effect. E aqui nesse effect eu tenho, de fato, a função que vai fazer a redução do dado, que vai fazer a redução desse camarada aqui para mim. Eu vou colocar só esse camarada com essa coisinha aqui, porque o effect ele recebe um dado aqui. Isso significa que toda vez que eu receber um increment action, eu posso executar a ideia de fazer, de mudar esse estado aqui, ó. Counter.value mais. E nota que o controle, ele não conhece a view. Ele só conhece os estados atômicos. E as views só conhecem os estados atômicos. E ela só reage às modificações e aos seus estados derivados que vão se transformar em ações. Que pode ser um change notify comum, passando um dado. Enfim, ele vai escutar literalmente qualquer coisa. Esse action eu só coloquei de fato para ter essa sintaxe aqui de como se você estivesse executando um método. E aí ele vai chamar a redução dessa forma aqui. Quando eu fiz isso aqui, a minha mente se abriu. Eu comecei a pensar o quanto que isso pode resolver os nossos problemas no futuro, tanto de distribuição de dados, visto que aqui eu posso literalmente, a interseção das reatividades vai ser literalmente eu colocar elas aqui, e eu não preciso fazer mais nada. E para evitar problemas futuros, resolver o grande problema do Flutter, que é eu ter uma store que é uma store que também está fazendo gerenciamento, que além de fazer gerenciamento de estado, ela está também fazendo reduções de estado e até mesmo execuções de regra de negócio. Nota que, em uma situação comum, uma store ela receberia um service por parâmetro e faria alguma coisa, né? Ou um repository e tudo mais. Agora não tem necessidade. O cara que tem necessidade de receber isso é o controller. O meu estado não tem nada a ver com isso. E aqui a gente tem a teoria do objeto atômico, que a gente está fazendo numa coisa trivial, e que esse controle aqui, através dessa sintaxe, isso me cheira a um padrão. E aí, então, eu consegui chegar eu consegui pensar numa solução, que é a solução que eu vou apresentar aqui primeiro, dessa forma simples, e depois de uma forma mais complexa, para a gente poder chegar nessa ideia direitinho. Deixa eu dar um Ctrl Z infinito aqui, para voltar como estava antes ali. Ah, foi, pronto. Pessoal, eu criei da maneira normal, né, uma store. Fiz até um getter e setter aqui, né, já que é um React Notify, meio que tanto faz as coisas. Fiz até um computed aqui também, né, para fazer algumas coisas, e duas actions. Nota que dentro da minha store eu não recebo literalmente nada, eu não tenho nem construtor nela, porque ela não tem que receber nada de fora. Nada de fora. E daqui vem agora a ideia de controle que a gente trouxe baseado naquela ideia, que é o React Controller. Trazendo uma sintaxe um pouco semelhante da do block, em que a gente assina não qualquer React Notify, por exemplo, ó, eu recebi store e assino aqui a ação de increment e a ação de decrement. Ou simplesmente eu poderia assinar qualquer modificação de qualquer React Notify. E aí ele chama essas reduções aqui, que é onde de fato aconteceria as mudanças de estado. E as coisas aconteceriam.
Sendo que a view, ela não tem nada a ver com isso, ela não quer saber de nada disso. Literalmente, ela vai receber os estados que ela precisa e para fazer o incremento e para fazer as mudanças, as mutations, eu vou executar o objeto atômico que é responsável por uma ação. E vou executar o objeto atômico que tem o valor do meu estado. Inclusive, os computeds também, né? E aí, dessa forma, a gente consegue trazer fazer as execuções, passar para outra tela, mantendo o estado, e aqui ele faz o decremente. Esse é uma parte trivial, um contador trivial, para mostrar aqui rapidinho. Alô? Alô? Amor, Oi? eu tô indo lá levar a Mia fazer foto, depois vou passar na van pegar lençol, tá? Oi, eu não Depois volto entendi? pra casa. Tá, Eu vou levar a Mia fazer as fotos, tá depois vou bom. passar na van pegar lençol, a Elisa vai comigo, Tá tá? bom, tchau. Tchau. Minha esposa que mandou comigo. Então pronto. Essa aqui é uma ideia simples para que a gente possa começar a debater o padrão e ver esse padrão. Lembrando que isso aqui é uma coisa simples para a gente ter um ponto de partida, para a gente fazer algo que realmente mais complexo, que aí seria a ideia do Shopcart aqui, que é o que eu quero mostrar, para ver se realmente essa ideia ela tem um potencial de resolver esses problemas de distribuição de estado, né? O armazenamento de estado e tirar, separar ele da regra de negócio e principalmente também da convergência, né? Desses dados, desses vários estados na página de uma forma tranquila, sem eu precisar de facade, sem eu precisar de escutar blocos, stories ali um no outro para produzir. Eu literalmente pego o que eu preciso e acabou. Daí eu pergunto para vocês, baseado em tudo que falou isso aqui, faz sentido? Ou eu estou viajando muito? Deu para entender a proposta da story não ter regra de negócio, ela tem uma action e o controle escutar essa action, com isso ele consegue estar totalmente desacoplado do App Store. O meu é um padrão. E aí a minha view, ela pega. Então, beleza, vamos ver então algo mais complexo. E aí a gente vai ver se realmente esse padrão se paga em algo que a gente realmente tem que fazer essas modificações aqui. Até botei sistema de gestão de dependência. Então aqui, não sei porque que ele não foi. Então aqui, como é que está funcionando? Eu criei um App Store e dessa vez eu criei esse App Store diferente. Eu criei ele daquela maneira de estado único que pode ser utilizado ou não, mas é só para ver que tem como usar para quem quiser utilizar. Se não, usa estado escopado que tanto faz, tá ligado? Literalmente, a única coisa que o estado único resolveria era a distribuição. E a distribuição a gente resolveu de outra maneira, com o estado atômico. Então, aqui, mas eu estou usando a ideia de estado único só para mesmo a gente saber que dá para fazer. Dessa maneira, eu tenho duas propriedades aqui. Components config. Eu não preciso de ser imutável mais, né, usado. Eu não preciso trabalhar com equatable, porque cada reatividade tem o seu papel ali, né? Cada reatividade pode ser alterada sem problema nenhum. E a escuta não depende de fazer distinct, né? Então aqui, os componentes eu tenho o shop state, em que eu tenho os produtos, o cart product, o filtro de texto, igual a gente fazia no MobX, que é delicinha, tipo, mudou o filtro de texto, ele faz alteração. E para você que não tem notado, isso aqui é uma outra alternativa de geração de código. Basicamente, transformar esse cara em um RX Notify com um getter e setter. É só isso que literalmente faz, mais nada. Porque é o que a gente só precisa. Isso aqui é só para, de repente, para quem quiser trabalhar, quem não quiser, beleza, dá para usar literalmente o RX Notify e acabou. E dessa forma, a gente tem duas actions. Uma action comum, que vai receber o product model, que seria para adicionar o produto. Então, o que eu atribuir de produto aqui vai disparar alguma coisa lá. E uma action para fazer o fetch, para pegar todos os produtos, que vai ser escutada lá. Aí, nós criamos, então, temos também, ó,
a parte do configuration, em que eu coloquei só a parte do theme mode para ele fazer a alteração. E eu nem coloquei o botão aqui, que eu tenho que terminar de fazer esse exemplo. Para fazer o tema Dart e o tema Light. Dessa forma aqui, então, a gente tem a nossa história. Daí, o nosso controle não precisa estar dentro da história, mas a história tem que estar no controle. E aí as coisas acontecem. Dessa maneira, as coisas que estão acontecendo aqui, eu recebo o meu fetch product action e o meu add aqui, né, através desse camarada. Se eu tiver add, faço um teste aqui e adiciono ao estado, e olha como fica bem visual, né, o que está acontecendo. E no fetch product eu adiciono ao estado do produto, literalmente, esse cara. Sem eu precisar de ter um emit, por exemplo, porque eu só vou literalmente alterar o estado. E aí ele vai disparar lá no nosso homepage. Eu vou estar escutando esse camarada aqui, o Featured Product. Ou seja, só para eu estar escutando esse cara e ter os meus estados reativos, eu consigo fazer isso. Sem eu nem ver direito aqui, ó, a minha view tá direitinho assim, sem problema nenhum. Eu consigo fazer o filtro aqui, por exemplo. Igual Mobex. Viu? E eu consigo também, ao adicionar cada um no kart, ó, ele muda aqui embaixo. E isso aqui é para representar, para quem gosta de builder. Eu coloquei até um builder aqui também, mas eu vou tirar isso aqui, eu só botei porque é exemplo, né? Mas eu não sou muito fã de builders aqui, mas tem um builder aqui. E quando nós formos para o carrinho, nós vamos para outra página que lista todos os produtos que estão no carrinho. Que é literalmente, aqui eu já estava fazendo na 3.0, em que a gente vai escutar tanto o cart product quanto o tamanho dessa lista, que são duas atividades diferentes. E aqui eu estou fazendo a digitalização manual, porque a gente não está no Dash 3.0. No Dash 3.0, literalmente, era essa sintaxe aqui, e eu receberia os dois. Aqui embaixo eu estou fazendo desestruturando manualmente. Mas aqui é o suficiente para mim escutar a alteração de outro estado. Isso, por exemplo, se eu tivesse... se isso aqui poderia facilmente ser um drawer e funcionaria normal reativamente, e eu posso remover aqui, que ele vai remover tanto aqui quanto desse camarada. E vocês notaram que ao voltar para a página, eu não precisei me preocupar em reatualizar o estado, em rechamar o estado, tipo, eu tenho que botar um navigate.off, né, .pushNamed, e quando eu fizer um pop nesse camarada, eu teria que chamar o estado novamente e atualizar para ele atualizar as coisas dessa tela. Aqui eu não preciso, porque todos os estados estão interconectados. E ele faz a noção do que ele precisa fazer, assim, conectando vários estados, conectando vários modelos. Apesar de eu ter colocado dentro de uma classe chamada Store, o padrão do Atom, né, ele meio que diz que isso aqui criaria fora de classe, mas eu estou botando dentro de classe por causa da maneira que a gente é acostumado a trabalhar, por vício e tudo mais. Então, obviamente que cada objeto atômico poderia ter algo baseado no state pattern, ou seja, com aquela ideia do bloco e tudo mais, para a gente evitar a incongruência no código ali e escutar só ele. Mas a ideia é que, para resolver o problema de distribuição, cada objeto tem que ser um átomo, cada parte dele tem que ter o seu próprio valor e a sua própria reatividade. Isso é o suficiente para a gente resolver o maior problema do Flutter, que é a distribuição do estado, e não o gerenciamento do estado. Porque o gerenciamento do estado é muito simples, fazer com qualquer coisa, e principalmente até o bloco. Se você fizer de 1 para 1, uma página para um bloco, não é problema nenhum. O grande problema é quando você tem 2, 3 blocos e eles precisam convergir para uma página só. E aí essa é a distribuição, aumenta a complexidade. E a distribuição de estado foi o problema que eu ataquei e esse Atom resolveu, tornando inclusive o código um pouco mais simples. Óbvio que a gente tem que trabalhar um pouco mais nesse padrão, até para botar alguns limites para evitar qualquer outro problema. Mas é como a gente estava conversando, né, Henrique? Às vezes, a grande solução das coisas tem mais a ver com a arquitetura do que com criar novas ferramentas. Apesar de ter melhorado um pouco o RX Notify, que já existia, nós trabalhamos com ele para trazer o que já existe. E o Triple, por exemplo, até mesmo o Block, se ele se focar apenas em reduzir os dados, e o Triple, se ele se focar apenas em salvar os estados Triple, né,
Porque a história do triplo, ele é literalmente um átomo reativo também. Se você parar para pensar nessa forma, também daria certo, igual o Akita faz. Tem muita coisa para a gente evoluir disso, mas esse é o caminho e esse foi o estudo e como que eu cheguei até aqui para resolver o maior problema de gerenciamento de estado que as pessoas acreditavam ter, que é a distribuição do estado. É basicamente isso aí. Perguntas? É o Velo Notify. É o Velo Notify. Na verdade, é uma extensão do Velo Notify. A única diferença é que a leitura dos dados é transparente. Né? Você não precisa literalmente dizer, ó, eu vou fazer um ADD listen aqui nele. Não, é só você declarar no scope que ele já vai se autoassinar. É a única diferença do AX pro Velo Notify. É. Isso. É literalmente a mesma coisa. Na verdade, internamente ele é a mesma coisa. Se a gente entrar aqui no. Se a gente entrar aqui, ó, no AX Notify, ele é literalmente um extend de Velo Notify. É literalmente estendendo o Velo Notify. Adicionando o quê? A parte de reatividade transparente. É a única coisa dele. Ah, e eu tirei uma coisinha dele, né? Eu fiz um override no set, porque o set do Velo Notify, ele não deixa, se você receber objetos iguais, ele não dispara a reatividade. Agora que eu tô deixando ele ativar. É uma coisa meio que principalmente para action, é importante ter. Mas eu pretendo talvez colocar uma flag aqui para pessoas que é tipo distinct e a pessoa ela quiser desabilitar esse comportamento. Isso é uma coisa que a pessoa possa desabilitar. A pessoa possa desabilitar ou habilitar se ela quiser. No caso aqui. Mas dessa maneira aqui eu deixei aberto aqui. Lembrando que isso aqui eu não publiquei ainda, né? Também, então meio que ainda tô tomando as decisões. Mas é literalmente a mesma coisa. Hum. Até mesmo fora de uma classe. Ele, o arquivo. Recoil. Sem dúvida. Uhum. Literalmente só dizer elas, só getear elas aqui. Já é o suficiente, mais nada. Dentro desse artigo. Uhum. Uhum. Sim. Isso. Uhum. Uhum.
Uhum. Uhum, 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 é isso aí. Uhum, uhum. É trazer acoplamento. Aham. Uhum, é o arquitetural. Uhum. E tem um outro detalhe, a mesa, nos dois casos, ele tinha que levantar e levar à cozinha. Agora a gente tem a figura que nem foi colocado do garçom, a atividade, que é uma ação também, que é um objeto, que é um ato. Esse cara vai mandar para a cozinha, ela não vai mandar para a mesa, ela vai mandar a feijoada através de um cara de feijoada e vai mandar para cá. Se a mesa ela quiser feijoada, ela escuta feijoada. Se a mesa ela quiser sushi, ela escuta sushi. Se ela quiser escutar os três, ela escuta os três. Se ela quiser escutar só os dois, ela escuta só os dois. Entendeu? E a distribuição de dados fica concisa. Tudo fica conciso e é simples você receber o estado CQ apenas declarando o átomo, apenas declarando a variável, a propriedade reativa que apresenta o estado. Mais nada, você não precisa fazer literalmente mais nada. Normal. É isso aí.
Uhum. Beleza. Obrigado pela participação. Mais alguém? Ok. Bom, como o estado em si ele é só declarativo, ele não tem o que testar. Porque ele é só literalmente declarar. A não ser, por exemplo, um filtro desse aqui. Mas sabe qual a beleza disso tudo? Para testar, a gente não precisa se preocupar com a reatividade. Aí, quando a gente tiver no controle, a gente literalmente pode testar esse cara, liberar esse camarada aqui para teste, ó. Se você for testar, e colocar esse cara aqui para visible for test. E passar aqui na instância desse cara, você passar, porque você não precisa retestar a reatividade no teste. A reatividade ela já está testada pelo package. Agora, se você literalmente vai, de forma unitária, vai fazer a instância desse camarada e vai chamar esse método. Baseado com o valor que você vai passar aqui, aí você vai ver o que vai acontecer aqui nele. Então, os testes não precisam se preocupar com isso. Né? Literalmente, os testes não precisam se preocupar com isso. Os testes vão ser executados de forma literalmente. É bem banal a forma que você vai testar. É como se você estivesse executando mesmo de fato. Isso é uma outra vantagem dessa parte, sabe? Porque você não precisa se preocupar de reatividade. Você não vai testar reatividade, você vai testar como se fosse uma classe comum. Um objeto comum. Sem ter coisa nenhuma, tá ligado? Não sei, viu? Vou ver. Eu tenho algumas coisas para resolver ali, inclusive alguns testes ali para corrigir dessa abordagem e também decidindo se RX Control é um bom nome mesmo, RX Mutation ou RX Action, eu ainda não tenho ideia direitinho, mas também.
Entendi. Perfeito. É meio que o tempo vai tornando meio necessária essa divisão, né? Você vai percebendo. É, sem faqueio de Binds. É, mano, é isso aí. Mas brigadão aí pelas palavras aí, pela proposta. Mais alguém quer falar alguma coisa pra falar? É. Ninguém faz aplicação pra jogar no lixo depois, né, mano? É que é aquela ideia dos módulos de uma página, de um controle só, que às vezes a gente para e pensa, será que é um módulo mesmo? Tipo, um módulo literalmente é como se fosse um aplicativo separado de tudo. Aí você entra no módulo, uma coisa que diz que seu módulo lá só tem uma página, um controle, uma story, um modelo, um user case. Um módulo de um user case é estranho, tá ligado? Tá mais pra uma feature de um módulo.
É. Essa fixação por builder é como se o Flutter não desse conta. O Flutter ele literalmente foi programado para se destruir, reconstruir totalmente 60 vezes por segundo. E as pessoas têm preocupação de colocar assim um builder e tudo mais. Existe widgets que são realmente expensive, sabe? São pesados. Mas são tão raros que o único exemplo que me vem à mente é que agora ninguém usa. De um widget extremamente pesado, que é o widget que deixa as coisas foscas ali atrás. É o único widget pesado que existe, ou para pessoas que insistem em usar o Feature Builder ainda. Aí seria coisa que você deveria pensar que, tipo, eu não vou ficar rebuildando esse cara, eu vou botar um builder aqui embaixo. Aí faz sentido. Pro restante, não tem problema nenhum você destruir a página inteira, a aplicação inteira, o Flutter já tá preparado para isso. Tá ligado? Bom, gente, mais alguém quer tecer algum comentário sobre esse estudo? É. Mais alguém quer tecer algum comentário sobre esse estudo, sobre o problema? Se entendeu, se o problema ficou claro e se a solução ficou clara? Pô, e o auto-injecto, mano? Caralho. É que demora, pô. Esses estudos aí eu comecei, tipo, vai quanto tempo? Desde o começo do ano, né? Foi acabar agora, né? O estudo com alguma coisa. Eu não abandono nada. Todos têm aqui, são meus filhos. Inclusive aqui na F-Team tem a galera que trabalha, quer dizer, tinha, né? Agora vai ter de novo a galera que trabalha pro P&D. Só cuidar dos packages, né, mano? Então, é de boa. Mas alguém quer. Valeu, mano. Claro, né? Alguém tem mais algum comentário pra fazer, TC ali? Sobre a estratégia, sobre a resolução, sobre alguma coisa que não ficou claro? Ou, às vezes a gente precisa um pouco de advogados do diabo também, tá ligado? De alguém que faça advogado do diabo. E diga que se alguma coisa não faz sentido ou faz sentido. É interessante pro crescimento ali, ou botar a provas o padrão mesmo, sabe? Se vocês quiserem falar qualquer coisa, não fique acanhado. Tipo, não entendi bosta nenhuma. Tipo, também é bom. Show de bola. Uhum. No carrinho de compras é sempre não, mano. Tem gente que se embanana até hoje. E como é que tu entrou? Olha aí, ó. Era por isso que eu tranquei a sala e conseguiram entrar, velho. Mas como que eu não tranquei eu botei ali pra. Ai, que bosta. Não, é por isso, viu? Ó, vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube e aí você assiste. É. Nossa, eu não sei que
Que estranho, mano. Pensei que tinha fechado a sala, mas tudo bem. Eu quero atingir um pouco também a galera que tá aprendendo, que tá começando a aprender. Se faz sentido, apesar de não conhecer os problemas assim, mas é, se deu pra entender pelo menos 10%. O pessoal que tá treinando aí, a Cássia, a Sueli, Vinícius. Hum, Tá bom. Tá. A ideia, a ideia é que aqui na empresa a gente tenha dois padrões. Um padrão top mesmo para projeto pesado e um padrão mais simples para projetos mais simples, porque a gente está matando todos os projetos com grande clean architecture e a curva de aprendizado ali para quem vai entrar tá muito grande, tá ligado? Tipo, para pessoa entrar como júnior aqui, a pessoa já tem que saber clean arch, tá ligado? Tipo, isso me deixa um pouco é o pleno para sempre que sabe. Isso demora muito a aprendizado. A pessoa passa de 3 a 6 meses em processo aqui de treinamento para poder entrar no projeto, sabe? Então, tipo, é, e esse é um projeto que ele é muito, é um padrão que resolve um problema, mas que também é bem competente e noob-friendly, sabe? E além de ser noob-friendly, ele não abre muitas portas para fazer merda, sabe? Porque ele já tá dividindo a história da controller. É um padrão que ele literalmente coloca de fato o gerenciamento de estado no seu devido lugar. E eu acho que isso auxilia a entender até mesmo bloco e outras coisas e tudo mais. O grande problema é que eles juntam tudo. Tanto que você vê que o provider as pessoas consideram um gerenciamento de estado, sendo que ele faz várias coisas. Ele distribui o estado, quem gerencia o change notify, salva numa classe. Aí o provider distribui através de Hurted Widget, recebe através de um consumer, escuta a propagação através de um consumer ou de um watch ali e tudo mais. Mas sempre as soluções de gerenciamento de estado, elas abrangem um monte de coisa. E, tipo, gerenciamento de estado é, tipo, 1% do 100% do que dos packages oferece, tá ligado? Isso me incomoda bastante no aprendizado das coisas. Cara, por um momento... É por um momento? Ô, meu amigo. Quando eu cheguei naquela parte de estado único ali, na hora eu pensei assim, mano... Para fazer um projeto grande, uma qualidade boa assim, talvez a linguagem do Dash não esteja tão preparada, não sei o quê. Não, como plataforma, ele tem os seus bugs. Não, ele tem seus bugs. Mas eu tô falando assim, como a arquitetura de código é superior, sabe? Tipo, a arquitetura do projeto. A execução do React Native é uma bosta. Então, tipo, o cara faz tudo certinho e o JavaScript é uma incógnita. Tipo, eu disparei um negócio aqui e não foi. O JavaScript falou, não quero, tá ligado? Aí foda-se a tua arquitetura. Beleza, tem isso, mas pelo menos a linguagem é competente, o TypeScript é competente. Então, sou bastante competente para isso. E tem isso, ó, o Dart é uma linguagem muito boa. Segundo os milestones, as novidades que vão nos auxiliar nisso vêm até dezembro de 2023, então vai demorar um ano ainda para chegar as novidades que a gente tá querendo. Tá ligado? Sim, sim. Se você entrar no site do GitHub, Dart do GitHub, o GitHub do Dart, aí você pode vir. Eu não sei se é nos projects. Não, não. Vou entrar no repositório do SDK. E aí, se você vir aqui em Projects, não sei se é em Project ou é em Milestone. Não, eu acho que é nas issues mesmo e pegar as Milestone mesmo aqui. Ó, tá vendo? O Dart é Beta 2, por exemplo, que é o próximo cara que vem, ó. Falta isso aqui, ó, pro Beta 2 vir. Se a gente for checar as milestones, ó.
O Beta 2, ele tá programado pro dia 1º de março agora, né? O Beta 3 tá pro final de março. E a Stable tá pro dia 31 de dezembro de 2023. E as features são as coisas novas. Mas eles não vão entrar no 3.0. Isso aqui são outras coisas. Mas se quiser saber o que vem, é basicamente aqui. Agora, se você quiser saber o que já está pronto, que está sendo trabalhado, Select Class, Class Modify, ó. Tudo isso está vindo já nas próximas versões. Tudo isso aqui vai ser o Dart novo. Já tem muita coisa pro Dart vir, tá ligado? Em termos de porcentagem, temos 73% dessa versão. Que falta uma semana e pouquinho aí para falta uma semana, quase uma semana para as coisas, ainda falta algumas coisinhas. E esse outro aqui está em 3% só, então tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Beleza, gente? Então, brigadão pelos assim, eu gostaria de feedbacks para quem puder no privado, né? Às vezes a pessoa ela tem um pouco de vergonha de falar, pode mandar por texto, né? É um padrão que a gente está construindo para resolver esse problema que eu apresentei no começo, tá bom? E quem sabe a gente consiga chegar em algum lugar aí, vindo nos conhecimentos que a gente fez anteriormente. Beleza? Sextou, mano. Um abraço para vocês aí. Obrigadão, viu, pelo tempo.